Então, gente, eu fico com vergonha alheia como jornalista de ver uma situação como essa. E vou passar vergonha aqui com vocês também, porque sendo advogado também, ao ver o que eu vi ontem, realmente é um negócio chocante. A figura do inelegível, ele ficou ali. Quando eu comecei a prestar atenção, eu não tinha percebido, né? Aí depois eu olhei aqui, e aí nós vimos aqui do lado do Bolsonaro, está aqui o advogado dele aqui, ó. O senhor aqui, o advogado do Bolsonaro. Porque ele falou tanta besteira, ele confessou tantos crimes, ele assumiu tanta falta de caráter, inclusive jogando no fogo aqueles que eram pessoas próximas dele, que estão vendo, né? Vergonha para eles, acreditaram num covarde, num bandido covarde. E aí eu fiquei olhando ali e falei, puxa vida, mas ele está com o advogado dele do lado. Gente, como é que pode uma coisa dessa? O advogado ter das duas, arquitetou com ele esse tipo de comportamento, ou foi pego de surpresa e ali não podia dar dando chute ali no Bolsonaro para ele calar a boca, porque só foi besteira. Gente, é um negócio impressionante. Os repórteres estavam ali, perguntavam uma coisa, ele respondia em tom imperativo, em tom de machão, outra coisa completamente diferente. Sempre jogando alguma suspeição em cima de uma coisa. Então ele falou mal de novo das urnas eletrônicas, disse que em 2018 deve ter havido fraude e que tem um inquérito lá que foi comandado pela Rosa Weber e que em 2022 também. E vai montando uma rede de maluquices e de comprovação da sua falta de caráter que a gente fica pensando, meu Deus do céu, se tem alguém ainda que acredita nesse crápula, essa pessoa está com um problema muito sério, porque é uma pessoa, no mínimo, muito burra. A gente pode até acreditar que a pessoa esteja de boa fé, não, a pessoa está de boa fé, ela acredita e tal, mas é de uma burrice gigantesca. Alguém está acreditando ainda nas falas dessa criatura. Então a gente viu, por exemplo, esse trecho aqui, ontem no Poder 360, né, que fez essa... Bolsonaro nega conhecimento de plano para matar Lula. Mas vejam só o que a criatura diz do lado do advogado dele. Vamos lá. Cada um pode ter a sua opinião. Essa historinha de assassinato de autoridades, no meu entender, foi jogado. Olha só, essa historinha de assassinar autoridades, no meu entender, foi jogado. O que foi jogado? No meu entender, foi jogado. Não tem pé nem cabeça, a criatura não consegue concatenar o pensamento. E dessa falta de conexão, as pessoas que ainda acreditam na criatura ficam tentando interpretar alguma coisa nas entrelinhas. Para dar uma demonstração que, olha, jogamos fora das quatro linhas. Eles jogaram, mas foi por evitar um mal maior. Não... Então os crápulas que estavam a serviço dele, segundo ele acabou de dizer, né, nessa entrevista, jogaram fora das quatro linhas, mas para evitar um mal maior. E o que o crápula, o bandido, o covarde, fez diante dos crápulas? Ele deu voz de prisão a alguém quando alguém chegou perto dele? Ele mandou as pessoas que estavam na frente dos acampamentos irem para suas casas? Ele reconheceu o resultado das eleições? Então não tem escapatória. Gente, qualquer pessoa de bom senso no meio jurídico, no meio acadêmico, as pessoas comuns que têm bom senso, não precisa ser advogado nem jurista não, percebem que o final dessa criatura é a cadeia. Por isso que a gente tem que cobrar o tempo todo, né? Não cola isso daí. Não cola isso daí. Não sou jurista. Quando é que começa um crime, quando termina? O doutor Paulo pode falar melhor do que eu aqui, mas no meu entender. Quando ele fala assim, o doutor Paulo pode... Aí que eu percebi que ele estava junto com o advogado ali. Foi aí que eu percebi. Nada foi iniciado. Não podemos começar agora a querer punir o crime de opinião ou o crime de pensamento. O advogado balança a cabeça. Não podemos punir agora crime de opinião, crime de pensamento. O advogado faz assim, olha, o doutor deve estar mordendo uma grana preta. Me desculpem, gente. Não tem como... É vergonha alheia, eu sinto vergonha alheia. Porque uma coisa é o advogado defender um criminoso que é acusado injustamente de um crime. Aí você prepara a defesa. Mas alguém que tem uma continuidade delitiva em vários crimes durante 4 anos, como é que se faz uma defesa de alguém assim? É a mesma coisa defender, de fato, no campo religioso, né, o Satanás, o Lúcifer, o demônio. É disso que a gente acaba vendo. Então,
A vergonha é gigantesca. Agora, a vergonha de quem ainda acredita nessa criatura é que é incomensurável. E aí a gente vê o vergonhoso humor do bolsonarismo nas redes. Ele dizia o seguinte, que o Bolsonaro, enfim, ele sabia de tudo, mas ele estava contra. Então, tudo aquilo que a gente viu no Brasil foi geração espontânea. Ele, um frade franciscano, queria respeitar a democracia, mas todos estavam querendo o golpe no país. É isso que essa canalha toda diz pra gente. Confiram. Parece ser verdade. Eles queriam pressionar o Bolsonaro a fazer algo para depois o exército ir lá e tirar o Bolsonaro do poder e assumir a presidência do Brasil. As Forças Armadas... Você está entendendo que agora as peças estão começando a encaixar? Então, as Forças Armadas estavam querendo dar um golpe e estavam botando o Bolsonaro ali de bucha. Bolsonaro não queria. Por que tinha tanta gente fazendo pressão no Bolsonaro e ele segurou firme? Firme. Talvez porque ele sabia que o prejuízo econômico, social, jurídico que isso podia causar no Brasil diante do mundo. Mas sim, esse áudio aqui, para mim, sinceramente, é mais uma prova de que... Aí, gente, é a vergonha alheia. Agora, só não dá para ter vergonha quando você está diante de um criminoso, de um cínico. Aí não dá para ter vergonha, não. Aí a gente fica com vergonha das instituições de não terem apanhado essas criaturas e terem mandado logo para a cadeia, né? Mas é por isso que a gente está aqui, gente. Vamos continuar aqui na luta e vamos continuar a jogar luz sobre esses criminosos que eles vão chegar até a papuda. É nisso que eu acredito. Fico por aqui, um grande abraço, mais tarde a gente volta. Tchau.